Bom dia, Rafaela, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, né? E acho que mais compartilhando, né, o nosso dia a dia de controlador de infecção. Bom, posso projetar então, né? Pode sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Valéria, sou infectologista. Eu atuo no Hospital Sírio-Libanês e atuo também no Hospital Universitário de Brasília, né? Sou professora da universidade. E trabalho com controle de infecção desde o início da minha formação, desde que eu me formei como infectologista. Gosto bastante, embora todos nós saibamos aí das dificuldades, né, de quem atua com controle de infecção. Hoje a Rafaela pediu para a gente conversar um pouco, fazer uma discussão sobre os critérios diagnósticos de pneumonia associada à ventilação mecânica. E ela pediu que eu fizesse uma abordagem bem prática. Então, eu vou trazer, né, o referencial teórico que tem nas nossas notas técnicas, trouxe um caso, né, para a gente discutir, e aí eu acho que depois a gente pode ir colocando as dúvidas, né? Se alguém quiser interromper, perguntar, pode, mas também se quiserem deixar as perguntas para o final, também podemos. Bom, eu vou começar falando da pneumonia. A gente sabe que a pneumonia hospitalar é uma doença com a qual a gente deve se preocupar, tem uma letalidade alta, que pode ser de 10 até 50%, e nós vamos falar hoje, o principal fator de risco é a ventilação mecânica. Assim como para outras infecções hospitalares, né, o principal fator de risco é o respectivo dispositivo invasivo, né? Nós temos também as pneumonias por broncoaspiração, que são bastante importantes, mas nós não vamos tratar delas hoje, né? Mas são também agravos importantes e que podem acontecer fora ali do ambiente de UTI e que tem uma série de medidas preventivas que podem ser adotadas. Hoje, nós temos uma diversidade de dispositivos de assistência ventilatória, menos ou mais invasivos. Aí, durante a pandemia, nós aprendemos muito os catéteres de alto fluxo, né, principalmente aí na rede privada. Mas eu costumo dizer que, em comparação com os outros dispositivos, catéter vascular e sonda vesical de demora, os dispositivos de assistência ventilatória são os menos negociáveis, né? Então, no catéter vascular, a gente tenta ali restringir as indicações de acesso central para a sonda vesical, mas o dispositivo de assistência ventilatória é o menos negociável. Então, o paciente precisou, ele vai receber, né? Então, já dando uma pista, o que a gente pode atuar é em reduzir o tempo de exposição a esse dispositivo e, de uma forma multiprofissional, né, tentar os protocolos de desmame, os protocolos de assistência. Mas aquele início ali é o que costuma ser menos negociável. E aí, a partir disso, nós temos essa série de fatores que acontecem dentro do nosso contexto de um paciente internado numa UTI sob ventilação mecânica que favorece a ocorrência de uma pneumonia associada à ventilação. Então, tantos fatores do paciente, uso de antibióticos, outras medicações, como inibidores de bomba de próton, procedimentos cirúrgicos, dispositivos invasivos, né? As mãos dos profissionais de saúde, os próprios equipamentos, águas, soluções, né? Tudo isso leva a uma colonização do trato digestivo e do trato respiratório, que em seguida pode ocorrer aspiração, pode ser uma aspiração maciça, né, que a equipe consegue presenciar e perceber, ou podem ser microaspirações. A partir dessa aspiração ocorre a colonização traqueal, e aí, por um desequilíbrio, né, dessa colonização com os mecanismos de defesa do paciente, essa colonização pode evoluir para uma infecção. E essa infecção pode ser desde uma traqueobronquite até uma pneumonia com bacteremia, né? Então, o nosso paciente que está sob ventilação internado, ele realmente está sujeito, está suscetível a todos esses eventos fisiopatológicos. Essa figura eu trouxe porque ela é bem clássica, mas só para mostrar, né,
que o nosso paciente que está aqui, a gente tem o cuff, né, do tubo de ventilação, essa secreção aqui, nessa região acima do cuff, é a secreção que é aspirada, que é broncoaspirada, e que vai gerar o risco maior para a pneumonia associada à ventilação mecânica. Falando um pouquinho, né, não podia deixar de trazer, só como exemplo, né, eu trouxe aqui um exemplo de um paciente portador de Covid-19. Então, se esse evento já ocorria antes, né, se eu tenho um paciente grave com Covid-19, nós já percebemos que esse paciente tem maior risco de infecções bacterianas secundárias, temos efeitos imunossupressores do próprio vírus que causa linfopenia, fazemos tratamento com corticoides, com imunobiológicos, né? Tem a questão da posição prona, né, que nós fizemos bastante, que tem um efeito positivo, porém aumenta o risco de microaspirações. Então, isso aqui é só para exemplificar que alguns dos fatores de risco são controláveis e outros não são, né? Mas a gente tem que atuar ali o tempo todo no que estiver ao nosso alcance. Nós e a equipe assistencial, principalmente, né? E aí, pulando aqui para a parte de vigilância epidemiológica das infecções, eu só trouxe para a gente relembrar os conceitos que constam nas nossas notas técnicas da Anvisa, né? Então, vamos relembrar. Vigilância epidemiológica é uma observação ativa, sistemática e contínua da ocorrência e da distribuição de um agravo entre pacientes, hospitalizados ou não. Então, esse conceito de vigilância é muito amplo, né? Aqui a gente vai falar de um evento específico, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é de um paciente provavelmente que está dentro de uma UTI, né? Mas esse conceito é isso. E aí eu queria ressaltar que é essa observação ativa, sistemática e contínua, né? E essa vigilância é um componente essencial do nosso programa de controle de infecção, segundo a OMS, mas também segundo nossos orientadores, nossos órgãos nacionais, como a Anvisa, né? Apesar de ser esse pilar importante do programa de prevenção de IRAS, o nosso objetivo final não é gerar um dado, né? Nosso objetivo final é obter um dado para, em seguida, uma tomada de decisão e definição de ações que devem ser tomadas, e essas ações muitas vezes estão estabelecidas dentro do programa, né, de controle de infecção e também pelas políticas públicas locais e federais, né? Então, isso aqui precisa ficar muito claro, né? Por que a gente colhe este dado, né? Essa consequência da coleta de dado é instituir ações de melhoria e não julgar, não falar, tá vendo, aconteceu, vocês são horríveis, vocês fazem tudo errado, não, né? O objetivo é a gente ter um dado, e por isso que é tão importante a gente ter um dado preciso. Bom, a nossa nota técnica sinaliza muito bem como que a gente deve fazer essa vigilância das infecções. Então, tá aqui, temos que definir os eventos a serem vigiados, monitorados, definir qual tipo, qual método da vigilância. É muito importante essa coleta sistemática dos dados, né? Por quê? Porque mantendo a mesma metodologia, mantendo a mesma forma de coleta, eu vou saber se alguma mudança no resultado do indicador corresponde a uma melhoria real ou a uma piora real daquele dado, né? Se eu comecei a achar mais pável porque eu estou procurando mais, né? Então, o viés está ali na minha coleta de dados e não na prática assistencial. Então, a gente precisa ter essa sistematização muito bem estabelecida para que o dado reflita exatamente o que está ocorrendo na unidade, né? Após essa coleta sistemática de dados, consolidamos, tabulamos, analisamos, notificamos e divulgamos, né? E essa nossa forma de fazer essa vigilância de infecção precisa estar descrita precisa estar contemplada, né, no nosso programa anual de controle de infecção. Nosso programa anual precisa obrigatoriamente incluir os indicadores recomendados pela Visa e pela GERIS do Distrito Federal, e a gente pode acrescentar, se a gente achar necessário e tiver condições, claro, de monitorar outros indicadores. Tá?
Então, os métodos, né? Temos o método prospectivo, em que a gente monitora a ocorrência da infecção enquanto o paciente está internado ou em tratamento. Eu já coloquei uma estrelinha ali para mostrar que este é o método preferencial, este é o método mais confiável, tá? Existem também métodos retrospectivos a partir de revisão de dados, né, após alta do paciente, e métodos transversais, né, que são os estudos de prevalência, tá? Porém, para um paciente em ventilação mecânica, numa UTI, nós recomendamos o método prospectivo e que isso seja feito em tempo real. Só reforçando mais uma vez, né, essa questão da sistematização da coleta de dados, e eu ressalto isso porque isso é realmente muito importante, ela pela questão da confiabilidade do resultado, né, daquele indicador. Então, precisamos de método, precisamos de regra, precisamos que seja organizado e precisamos que seja replicável, né? Então, idealmente, eu coleto dado, se vier uma outra pessoa aplicar a mesma metodologia na mesma unidade, no mesmo período, precisa dar o mesmo resultado, né? É por isso que a gente precisa seguir tão firmemente os critérios diagnósticos, tá? Então, cabe à equipe, né, responsável pela vigilância das infecções definir quem vai realizar essa coleta, como ser realizada, né, e de uma maneira adaptada àquela realidade local. E aí a Anvisa, ela já recomenda, já faz algumas orientações práticas, né? Como elaborar ou definir qual será o instrumento de coleta de dados. De preferência, esse instrumento deve ser simples, de fácil preenchimento, deve ser objetivo, sem informações desnecessárias. Afinal, a gente já lida, né, com muita informação o tempo todo, então esse instrumento é mais para a nossa organização, né? Mais do que para... Não tem outro fim que não seja a nossa própria organização, né? E aí a Anvisa sugere, né, que para a coleta no nosso indicador, né, a gente tem o numerador, que é o número de episódios de pneumonia, e temos o denominador, que é o paciente em ventilação mecânica dia. Para a coleta do numerador, a Anvisa sugere abrir uma ficha de coleta de dados individual para cada paciente ou para aqueles pacientes sob maior risco. Eu trouxe aqui um exemplo da ficha que é utilizada pela enfermeira Eva, que é da CCH, do Hospital Universitário de Brasília, e é o exemplo de ficha que ela utiliza, né? Então, aqui essa ficha individual para coleta do numerador, nome do paciente, data da internação no hospital, data da internação na unidade, o diagnóstico da admissão, e eu registro aqui os dispositivos invasivos. Então, eu já vejo aqui a data da inserção, e aí já me dá uma noção visual do risco ao qual o paciente está submetido. Então, se eu vejo que o paciente foi entubado aqui no dia 2, eu vou marcando o xizinho, dia 2, 3, 4, 5, e eu já fico mais atento, né, ao risco de pneumonia associada à ventilação, por exemplo. Aqui embaixo, ela tem, na ficha dela, né, contempla esse campo, né, de imagem pulmonar, temperatura, né, frequência cardíaca, alterações do hemograma, né, e outras. Antibióticos e culturas, né? Então, este é o exemplo que funciona para a Eva. E aí, talvez, muitos de vocês já devem ter outras fichas, outros modelos. O importante é você se localizar na ficha que você está coletando, né? E também é muito importante uma ficha como essa, que ela seja coletada em tempo real. Então, no momento da coleta do denominador, na visita diária à UTI, você já atualiza, né? Porque se você fizer isso todos os dias, você vai gastar poucos minutos, mas se você for preencher essa ficha no final do mês para todos os pacientes, você vai ter muita dificuldade, né? Vai gastar bastante tempo. Então, isso aqui é só quis trazer um exemplo de uma ficha de coleta de dados, né? Bom, aí para a coleta, e para essa coleta sistemática de dados, né, a Anvisa já sugere, olha, estabeleça qual será a sua estratégia de busca, e a gente recomenda aqui busca ativa de pneumonia, né? E aí você define, né, como é que você vai fazer. Visita na unidade, então com qual periodicidade, né, quantas vezes por semana, qual horário, né, enfim. Busca em prontuários,
Outros registros, como, por exemplo, coleta de exames de microbiologia. Então, esse contato com laboratórios de microbiologia é super importante. Contato com a farmácia hospitalar, então, para avaliar, por exemplo, novos antibióticos que tenham sido prescritos, né? E sempre também o contato com o profissional que está fazendo assistência, que também vai poder fornecer informações detalhadas sobre o caso, tá? O ideal mesmo, gente, o melhor cenário é uma visita multiprofissional e, nesse momento, ter uma comunicação de toda a equipe multi participando, né, e ali avaliando aquele paciente. E aí, nessa visita multiprofissional, a gente percebe que tem um ganho muito grande para o paciente, né, e para nós também. Então, numa visita, muitas vezes, o ideal é que o infectologista muitas vezes não consegue todos os dias, mas até quando o infectologista vai, ele está avaliando isso, né? No mesmo momento, ele está vendo uso racional de antibióticos, está verificando a adequação de uso de dispositivos, né? Já está aconselhando com antibióticos, já está verificando também o diagnóstico, já está verificando critérios, né? Então, por isso que é muito rico e é muito importante essa participação da CCH na visita multiprofissional. E aí, aqui, mais uma vez, ele recomenda, né? A Anvisa recomenda definir periodicidade, horário para coleta de dados, como será realizada, se vai ser diretamente no setor, se vai ser por prontuário eletrônico, se vai ser por ambos. Lembrando que o ideal sempre é quanto mais vezes nós pudermos estar presentes na unidade, melhor. E aí, como que a gente vai aplicar essas orientações para a vigilância de pneumonia associada à ventilação mecânica? Tenho certeza que a Rafaela pediu para a gente fazer esse momento, porque a de pneumonia associada à ventilação mecânica é a mais difícil, né? Porque se a gente falar de infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central, a gente tem um critério obrigatório que é a hemocultura positiva, né? Então, final do mês, eu faço essa vigilância prospectiva, claro, mas é mais fácil, no final do mês, eu pegar a lista de todas as hemoculturas positivas da UTI e verificar, né? Das urinas também, né? Muitas vezes eu pego todas as culturas de urina positiva, vejo quem estava com sonda, quem estava internado há mais de 48 horas, verifico os sintomas e já tenho um bom rastreio ali para o diagnóstico de infecção urinária. Mas para pneumonia é o mais difícil realmente, né? Então, como que a gente pode fazer? Já temos desafios super importantes, que nem sempre uma cultura positiva de aspirado traqueal representa uma infecção real. Então, já começamos com essa dificuldade para diferenciar a colonização de infecção. 23% dos colonizados evoluirão com PAV. Então, não é todo mundo que tem cultura de aspirado positivo que terá pneumonia, né? Já outra dificuldade, interpretar sinais e sintomas de PAV, né? Então, febre, leucocitose, a gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado, nem sempre é fácil. Às vezes o paciente já tem uma doença de base pulmonar, já tem outras causas que poderiam justificar uma piora respiratória, né? Então, temos aí o índice de confirmação da suspeita clínica de 42% a 50%, que não é tão alto assim, né? E dificuldade diagnóstica acaba gerando uso indiscriminado de antibióticos e resistência bacteriana, e isso é um ciclo que acaba gerando infecções mais graves, toxicidade, cepas mais resistentes. Na prática, aplicamos uma estratégia clínica e microbiológica para fazer o diagnóstico de PAV. Nós vamos ver que não é obrigatório a confirmação microbiológica da etiologia da infecção, porém é muito importante, né, para a gente fazer o teste de sensibilidade, para a gente direcionar o tratamento adequado, né? Porém, nem sempre é possível, né? Então, reforçando mais uma vez, né, que a colonização do trato respiratório superior por bacilos gram-negativos é frequente. Essa colonização pode, em seguida, vir com episódio de microaspiração ou aspiração maciça, colonização do trato respiratório inferior, e aí essa colonização nem sempre gera uma infecção, tá? Então, diante de uma cultura positiva de um aspirado traqueal, nós vamos verificar se esse paciente tem o critério de infecção. Vamos tratar o paciente e não a cultura.
E lembrando que as hemoculturas, elas são positivas em apenas 10 a 20% dos casos de infecção pulmonar, né? Então, uma hemocultura negativa não descarta aquela infecção. E outro aspecto muito importante que a gente tem que deixar combinado com laboratórios de microbiologia é a qualificação das amostras respiratórias. No momento da coleta da amostra, existe a possibilidade de você contaminar aquela amostra com bactérias da colonização da orofaringe mais alto, né? Então, essa qualificação da amostra é o que garante que a amostra é realmente do trato respiratório inferior. Então, precisa ter menos do que 10 células epiteliais e mais do que 25 leucócitos, e isso precisa ser combinado com laboratórios de microbiologia para liberar amostras apenas nessa condição, para garantir que aquilo represente mesmo o trato respiratório inferior, né? Os guidelines internacionais de diagnóstico de pneumonia, eles são super antigos, né? 2000, super não, mas um pouco antigos já temos aí 7 anos, né? E vamos olhar aqui, por que é tão difícil fazer o diagnóstico de PAV? Olha aqui, gente, vamos chamar atenção, cultura simples do aspirado traqueal. Se eu pegar só uma cultura positiva ou negativa, olha a especificidade, 30%, e uma acessibilidade de 60% a 90%. Então, isso aqui confirma definitivamente que apenas a cultura ela não é suficiente para fechar o diagnóstico de pneumonia. Quando eu tenho uma cultura quantitativa, eu melhoro bastante. Então, se eu coloco um ponto de corte aqui de 10 a quinta, eu melhoro minha especificidade, que pode chegar a 92%, embora com uma sensibilidade ali ainda 69 a 70%. Se eu ponho um ponto de corte mais alto, eu melhoro a especificidade e mantenho uma sensibilidade aqui em torno de 70% a 80%, né? Então, isso precisa ser verificado na nossa amostra. A gente observa aqui que mesmo um lavado broncoalveolar, né, não tem uma especificidade, uma sensibilidade ideal, né? Enfim. Olha a radiografia de tórax, gente, que consta nos nossos critérios. A especificidade é muito variável, de 33% a 70%. Por quê? Porque muitas condições diferentes podem gerar infiltrado pulmonar, né? Então, eu não consigo também fechar o diagnóstico de pneumonia apenas com radiografia. Olha a secreção purulenta, especificidade 42%, é muito baixo, né? E isso porque a gente tem uma pessoa, de manhã estava purulento, à tarde estava clara, um achou que estava, um achou que não estava, um achou que estava verde, outro achou que estava branco, e por aí vai, né? E a leucocitose e a febre também não tem uma boa especificidade, porque outras infecções também podem gerar febre e leucocitose, né? Então, a gente está diante de uma condição que eu não tenho um único critério padrão ouro para fechar o meu diagnóstico, né? Então, eu tenho que fazer uma somatória de fatores, né? Eu ia comentar dos biomarcadores também, né? Isso agora na pandemia, a procalcitonina, a proteína C reativa, elas também sinalizam a possibilidade de infecção bacteriana, mas nesse estudo que foi feito na USP, em pacientes portadores de COVID, olha o ponto de corte da procalcito, 0,975. A gente sabe que o procalcito negativo é menor do que 0,12, né? Então, só uma procalcito de 0,9 para eu ter uma acurácia diagnóstica de 71%. Então, os biomarcadores, eles também não são tão precisos ainda. Eu preciso avaliar esses biomarcadores junto com os outros critérios, né? Então, já se tentou estabelecer scores para diagnóstico de PAV, né? O mais clássico é esse, CEPIS. Então, eu tenho aqui um sistema de pontuação para temperatura, leucometria, secreção traqueal, relação PO2-FO2, raio-x de tórax e a cultura. Mas olha, de novo, gente, mesmo esse score tem uma sensibilidade de 65%, especificidade de 64%, falso negativo e positivo ali em torno de 35%, né? Então, ele ainda não é tão preciso assim, né? E aí eu acho que talvez a principal
dica, se eu tiver que guardar uma informação, talvez seja essa aqui, né? Uma outra coisa. O olhar do médico assistencial, ele é diferente do nosso olhar de epidemiologista, né? No caso, nós, executores da CCH. O médico assistencial está olhando para a necessidade clínica do paciente, né? O nosso, não. O nosso, a gente está coletando o indicador, né? Tudo bem que o infectologista, a gente vai querer prescrever um antibiótico só para quem tem infecção realmente, mas a gente precisa ter essa clareza que são avaliações separadas, né? Eu posso ter, claramente, um paciente que tem uma sepse, né? E por ter sepse, ele vai ter necessidade de prescrição de antibiótico terapia, mas que depois ele não vai fechar nenhum critério de acordo com esses critérios que a gente usa para notificar a infecção hospitalar, infecção de corrente sanguínea, PAV. Ele tinha um critério de sepse, colheu as culturas, investigou, mas veio tudo negativo, raio-x de tórax normal, catéter normal, não fechou, né? Então, precisamos ter essa clareza, tá? Então, principalmente numa visita, né? Quando a gente participa de uma visita multiprofissional, nós vamos para coletar informação, mas o médico e a equipe assistencial estão pensando na necessidade do paciente e nós estamos avaliando critérios. E esses critérios precisam ser obedecidos, verificados rigorosamente, tá? Justamente pela questão da precisão do dado que nós temos que obter. Se a gente começa a aplicar critérios subjetivos, aí eu vou, não, ele não fechou, mas eu tenho certeza que é PAV. Aí a gente não vai ter aquela coleta sistematizada mês a mês e eu vou ter variação de resultado de acordo com critérios subjetivos, né? E não é isso que a gente precisa para ter essa precisão do dado. Doutora, aproveitando aí que você entrou nesse tema, de realmente a visão epidemiológica, né, com relação aos critérios, e a gente, de vez em quando, pega muito isso aqui nas notificações. De repente, a gente se assusta com um aumento de número de PAVs em determinado serviço, em determinada UTI, e a gente sabe o quanto é difícil a equipe da CCH se deparar com um caso clínico, o paciente de fato está sendo tratado ali numa pneumonia, mas por algum motivo a gente não consegue atender aos critérios diagnósticos, né? E aí a gente fica, não, mas eu vou notificar. Não, mas eu vou computar, não vou computar. Então, não compute, tá? Não compute, não pode ir para o sistema e para os dados aquela infecção que realmente não atendeu os critérios. Então, como a doutora Valéria falou, tem que ser uma análise rigorosa e o paciente precisa atender exatamente o que está ali. Senão, até às vezes, vocês se pegam numa situação que a unidade está caracterizando ali quase que um surto de PAV. E quando a gente para analisar, vai investigar, a gente vê que é porque não estava atendendo os critérios, o serviço vai lá, retifica dados. Então, cuidado. E olhem como é importante, pela complexidade desse diagnóstico, a questão da visita multi, que a doutora Valéria pontuou, né? Como que a gente vai definir casos complexos sem conversar? Sem conversar com a equipe médica, sem conversar com a equipe de fisioterapia. Então, alguns serviços que trabalham aí com busca muito focada em prontuário, gente, não vai dar certo. Esse tipo de caso, né, precisa ser levado para a equipe, precisa ser conversado, até porque as nossas evoluções e às vezes os registros que estão em prontuário não são tão fidedignos assim, a gente sabe, então precisa conversar, né, doutora? Nossa, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, eu copia e cola, é um problema. E às vezes a gente indo na unidade, participando de uma visita multi, num segundo a gente já esclarece alguma dúvida que surgiu ali, né? Então, gente, eu confesso para vocês, quando eu comecei a trabalhar com controle de infecção, eu tinha mais essa dificuldade. Eu falava, não, mas tá usando antibiótico, tá usando Torgena, como é que eu não vou notificar nada, né? Não, eu tenho que seguir os critérios justamente para essa questão da horizontalidade. Se hoje eu seguir um critério e ano passado eu fiz busca de uma forma diferente, eu segui outro critério, utilizei critérios subjetivos, como é que eu vou comparar tendências de dados? Como é que eu vou saber se está aumentando ou se está diminuindo? Né? Não tem como. Então, a gente fazer uma divisão na nossa cabeça, né, para a gente tentar obter esse dado mais confiável, né?
E aí, assim, o enfermeiro da CCH, né, acaba sendo um guardião, né? Na maioria dos cenários, isso fica com o enfermeiro da CCH, às vezes o médico passa a visita, sinaliza, né? Mas o enfermeiro é o guardião, falou, não, esse aqui, ó, verifiquei, não tem critério, tudo bem, né? E aí a gente não tem problema nenhum. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos critérios, né? Então, de tudo aqui das nossas notas técnicas, tá bom, gente? A gente começa com um paciente que está em uso de ventilação mecânica por um período maior do que 2 dias consecutivos, né? Então, o D1 é o dia de início da ventilação mecânica, tá? E na data da infecção, o paciente ou estava com ventilação mecânica ou essa ventilação mecânica tinha sido removida no dia anterior, tá? Então, esse é o ponto de partida. Então, naquela ficha, vocês viram, se eu verifiquei que o paciente está com ventilação mecânica, já liguei o alerta, já estou monitorando o paciente, tá? Por que tem que ser 2 dias? Né? Porque é o tempo, justamente, para o paciente estar exposto àquele dispositivo invasivo para que ele tenha alguma participação, né, naquele risco, naquele episódio infeccioso. Né? Então, se ele teve a infecção no mesmo dia da ventilação mecânica, não deu tempo daquele dispositivo invasivo participar da origem da infecção. Bom, segundo lugar, além de estar em ventilação mecânica, se eu tenho um paciente que não tem doença cardíaca ou pulmonar prévia, eu preciso de um exame de imagem, né? Um ou mais exames de imagem seriados com um dos seguintes achados: infiltrado, opacificação, consolidação, cavitação ou pneumatocele. E esse infiltrado precisa ser novo, persistente ou progressivo. Ou seja, eu tenho que, muitas vezes é um paciente que tem uma imagem anterior, muitas vezes quando você entuba o paciente, você já precisa fazer uma imagem, já tem uma imagem de base, e aí quando eu suspeito da PAV, eu vou comparar a imagem nova com a imagem antiga, e eu preciso ter uma imagem nova. E aí, por que tem isso? Persistente, progressivo. Porque eu posso ter um edema agudo, que eu dei furosemida, o paciente desapareceu. Tinha infiltrado, mas desapareceu, então não foi persistente, né? Então, isso. Se o paciente tinha uma doença pulmonar ou cardíaca de base, né? Então, ele sugere 2 exames de imagem, com intervalo preferencial de 72 horas e no máximo 7 dias, justamente para a gente ter uma melhor acurácia nessa comparação, tá? É como se o paciente não tem nada, nem doença cardíaca, nem pulmonar, eu suponho que o parênquima pulmonar era normal, então basta uma imagem alterada. Se ele tem uma doença pulmonar, eu preciso realmente comparar para investigar se aquela imagem é nova, tá? Então, aqui, para ser pneumonia, precisa ter uma imagem no parênquima pulmonar. Se o paciente aumentou a secreção, tudo, não tem a imagem, fica uma traqueobronquite, pode ser uma respiração, se chegar à conclusão que é uma infecção respiratória, né? Mas não é pneumonia, né? Aí a gente pode notificar da mesma forma como a gente faz para pacientes de unidades críticas. Próximo critério, eu tenho algum sinalizador da presença de infecção. Então, paciente sob risco, tenho imagem e tenho algum indicativo de infecção. Pode ser febre, maior do que 38 graus, sem outra causa, leucopenia ou leucocitose, ou desvio à esquerda, tá? E no idoso, essa pode ser uma manifestação por meio de uma alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente. A gente sabe que, por exemplo, o paciente idoso muitas vezes não faz febre, né? E aí ele pode se manifestar por meio de alteração do nível de consciência. Gente, já fechei 3 critérios, né? E aí, o próximo, eu preciso mais 2, que são os sintomas respiratórios. Então, surgimento de secreção purulenta, mudança nas características da secreção, aumento da secreção respiratória, aumento da necessidade de aspiração. Aí tenho aqui apneia, taquipneia ou dispneia ou tosse, episódio novo ou com agravamento. Ausculta com sibilos, roncos ou estertores, episódio novo ou com agravamento. Piora da troca gasosa, dessaturação, aumento da demanda de oxigênio, aumento de parâmetros ventilatórios por pelo menos 2 dias. Vocês percebem que em todos os itens aqui,
existe tem que ter a progressão, surgimento, piora, episódio novo, piora do que estava antes, né? Então, vejam como é importante, eu sei que nem todas as UTIs têm esse profissional que faz a horizontal, né? Mas vejam de novo como é muito importante a gente ter um profissional que tenha essa visão horizontal, né, do paciente e que possa nos dar essa resposta com maior precisão. E profissional horizontal, estou falando aqui não só o médico, mas também o enfermeiro e também o fisioterapeuta, né, toda a equipe multiprofissional que conheça esse paciente. E vejam que essa aqui já dá uma pista para a gente que a gente pode fazer parcerias. Eu posso conversar com o meu fisioterapeuta, eu posso conversar, ter uma referência ali dentro da equipe assistencial que possam me ajudar, né? Porque eventos como esses que são descritos aqui nem sempre estão tão bem registrados assim no prontuário do paciente, né? Então, aqui eu preciso de 2. Então, gente, se eu fechei esses critérios, eu já consegui fechar uma pneumonia associada à ventilação mecânica definida clinicamente. Vocês vejam que minha pista, assim como a corrente sanguínea, não pode ser hemocultura, né? Eu tenho que ficar realmente acompanhando prospectivamente esse meu paciente, né? Mas o diagnóstico específico, o diagnóstico microbiológico é muito importante até para a orientação terapêutica do paciente. Então, a Visa também dá a possibilidade de acrescentar um critério microbiológico. Quais são? Temos aqui hemocultura positiva, cultura positiva do líquido pleural, cultura quantitativa, olha só, quantitativa positiva de secreção pulmonar, né, obtida por um procedimento com mínimo potencial de contaminação, então pode ser um lavado broncoalveolar, um escovado, aspirado. Então percebam, gente, que isso aqui só contou ponto quando eu já pontuei os critérios anteriores, né? Uma bacterioscopia com mais de 5% de leucócitos e macrófagos, uma cultura positiva de biópsia pulmonar, histopatologia, e aí olha aqui como ele amplia para diagnóstico de outros agentes, né? Bordetella, legionela, micoplasma, clamídia, né? Legionela e por aí vai, né? Sabe que nem sempre esses exames estão disponíveis na prática clínica, mas a Visa já prevê e a gente pode incentivar a realização desses exames quando houver disponibilidade, principalmente naqueles casos mais difíceis, né? Então, acrescentando o exame microbiológico, a gente fecha, né? E aí eu digo, né, Rafaela, que o preferencial seria a gente sempre tentar fechar a pneumonia definida microbiologicamente. Vamos sempre perseguir este critério, mas, como eu mencionei, eu posso fechar mesmo sem o critério microbiológico. Bom, aqui, só comentando um pouquinho sobre essa janela da infecção, isso aquela ficha de coleta vai ajudar a gente a observar isso direitinho, né? Então, instalei a ventilação mecânica no paciente, aqui no D1, D2, tudo bem, D3 aconteceu tudo bem, no D4 teve a febre, né? Então, quando surgiu o primeiro sinal de infecção, ele já estava em ventilação há mais do que 48 horas. E aí, em seguida, eu observo aqui, ó, surgimento de secreção purulenta, surgimento de infiltrado pulmonar persistente, aí colhi a cultura, no D7 chegou uma cultura com Acinetobacter baumannii, né? Então, esse aqui foi um caso bem direitinho, né? Assim, claro que esse paciente que surge com febre, ele não está só com tubo de ventilação mecânica, né? Tubo orotraqueal, ele está com catéter vascular, ele está com sonda vesical de demora, muitas vezes é um paciente cirúrgico, então a gente vai ter que fazer uma investigação completa desse paciente. Mas esse caso aqui é um caso que ficou bem evidente, bem claro que se tratava de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, né? E aí, fazendo essa avaliação prospectiva, fica mais fácil da gente localizar. Só ressaltando que nos pacientes imunossuprimidos, nós temos 2 critérios microbiológicos a mais. Então, nossos critérios da Visa, né? Menciona a cândida. Se eu tiver cândida no sangue e na secreção respiratória, tá? E também temos o critério de infecção por aspergilos ou outros fungos filamentosos, né? Mucormicose, enfim, outros.
mas eu tenho que ter ou microscopia direta, ou cultura positiva para fungo, ou outro teste laboratorial, como, por exemplo, o galactomanana, tá? Então, é uma forma da gente ter mais precisão, né, diagnóstico. A gente precisa investigar esses outros agentes também, principalmente nos pacientes imunossuprimidos. No COVID, nós vimos, né, infecção por aspergillus em pacientes COVID. E é importante a gente lembrar que a gente diagnosticar, porque nós temos outras contingências que são necessárias quando a gente começa a observar aumento de infecções fúngicas. O aspergillus, por exemplo, está muito relacionado a reformas no ambiente hospitalar, né? Então, se a gente começar a identificar, a gente precisa verificar o controle do ar, limpeza de ar-condicionado, enfim, uma série de outros. Então, daí a importância da gente ter essa precisão diagnóstica. E nos pacientes portadores de COVID, nós ainda temos esse critério, né? Porque como a COVID é uma doença que já dá muito comprometimento pulmonar, né? Para a gente conseguir notificar esses casos, a Anvisa definiu que a gente não utilizaria o critério radiológico. Então, o paciente portador de COVID grave, que já tinha infiltrado pulmonar desde a admissão, se ele melhorou por 2 dias consecutivos, melhora respiratória, ficou sem febre e volta a piorar novamente, voltou a ter febre, secreção purulenta, piora da troca e cultura positiva, nós fechamos. Então, nós como que pulamos essa necessidade de ter o critério de exame de imagem, né? Mas isso é específico para os pacientes de COVID-19. Acho que em breve, né, Rafaela, a gente que deve discutir, por exemplo, que ele não tem assim um ponto de corte, né? É só até os 30 dias, né? Enfim, como é que a gente vai avaliar isso de agora para frente, se a gente aplica isso para outros casos de síndrome respiratória aguda grave, enfim, e por aí vai, né? Mas isso vamos ver o que a Anvisa vai definir para o ano que vem, né? Para esses critérios. Pois é. Nós até estamos participando no HUB, né? Porque nos Estados Unidos, o IHI, eles aplicam um critério diferente, que é um critério que é bem objetivo, né? Que não é tão subjetivo, é um critério de eventos associados à ventilação mecânica. Então, esse paciente de ventilação mecânica, eu fico acompanhando a PIP e fico acompanhando a fração expiratória de oxigênio, e aí eu tenho uma classificação em seguida de eventos associados à ventilação mecânica, infecções associadas. Então, tem justamente hoje um projeto do PROAD em andamento, né, em que a gente vai comparar. Será que é melhor eu ter um critério assim bem algoritmo mesmo, né, que me dê? Será que isso é mais preciso ou não? Isso está sendo investigado na literatura. Hoje, né, nós seguimos exatamente o critério recomendado pela Anvisa, e a gente precisa que seja seguido dessa forma, até para a gente ter um dado nacional, até para a gente permitir essa comparabilidade aí ao longo do tempo. Bom, eu trouxe só um exemplo de um caso, que é um casinho um pouco enrolado, mas para vocês verem como acontece na vida real, que não acontece tão bonitinho assim, né? Então, esse aqui foi um paciente de 49 anos, ele já era imunossuprimido, é um paciente que eu acompanhei, ele já tinha uma imunodeficiência, mas ao mesmo tempo tinha uma doença reumatológica que fez uma imunossupressão com rituximab, e internou com febre e dispneia piorados a 2 dias, então uma síndrome respiratória aguda. Na admissão, fez pesquisa de COVID, que foi negativo, e a pesquisa de vírus respiratórios veio para a influenza do tipo 3, e, mesmo assim, ele estava muito grave, né? Ainda havia uma suspeita de infecção bacteriana secundária, embora ele tenha vindo posteriormente com as culturas negativas, necessitou de intubação com ventilação mecânica para essa infecção pulmonar comunitária, tá? Olha o primeiro raio-x dele, é esse de cima, bastante filtrado, bilateral, né? Na tomografia admissional tinha essa descrição. Múltiplas opacidades consolidativas, centrolobulares em vidro fosco, predominando o segmento posterior, né, do lobo superior direito. A imagem da toma não está aqui, mas era essa descrição de aspecto inflamatório infeccioso. Ficou entubado, recebeu antibiótico, recebeu todo o suporte, era uma infecção viral, melhorou. Esse raio-x de baixo aqui foi 15 dias depois da admissão dele, né? Ele ficou com vários dispositivos invasivos, então temos aqui catéter de PIC, catéter arterial, cânula endotraqueal, sonda enteral, sonda vesical de demora, né?
precisou de acesso periférico por um período, também para transfusão, enfim. Então, paciente cheio de dispositivo invasivo, né? E a gente começa a observar aqui que no dia 3, ele já estava em melhora, a gente começa a retirar os dispositivos invasivos, né? Tiramos a ventilação, logo em seguida já tiramos sonda vesical de demora, o pique ficou um pouquinho mais, o catéter arterial também ficou até o dia 6, né? Acontece que um dia depois da extubação, começou com febre, leucopenia e aumento da proteína C reativa, né? E aí, como a gente fazia visita multiprofissional, né? O fisioterapeuta já sinalizou, ó, ele estava com muita tosse persistente, com expectoração amarelada, né? E na ausculta está com bastante roncos. A enfermagem acompanhou, verifica e registra o aspecto da inserção dos dispositivos vasculares e viu que estavam todos com bom aspecto, né, sem alterações. E o médico solicitou a investigação infecciosa, né? Então, vejam que numa visita, num ponto de comunicação bem rápida entre toda a equipe, né? E aí, nessa investigação, né, repetiu a tomografia de tórax. Essa imagem do lado direito é só para a gente ver como é difícil a gente interpretar um raio-x de um paciente numa UTI, né? Você vê um paciente com uma área cardíaca super grande, a gente não tem como verificar o parênquima, né, dessa área retrocardíaca. Então, muitas vezes é difícil. Aqui a gente fica até com uma sensação de que poderia ter uma pneumatocele, algo ali, né? E aí tínhamos a disponibilidade da tomografia de tórax. O que foi visto? Já um laudo comparativo, né? Nesse laudo comparativo, redução da extensão e densidade das opacidades pulmonares centrolobulares em vidro fosco, no entanto, surgimento de novas opacidades, sobretudo no lobo inferior direito, né, que possivelmente relacionados a um processo inflamatório infeccioso. Então, aqui a gente tinha uma imagem nova, né? Uma imagem nova na comparação. Na investigação infecciosa, veio uma hemocultura positiva para uma Klebsiella pneumoniae, ISBL, e aí, gente, fechamos o critério, né? Então, embora o paciente tenha chegado com pneumonia, as culturas admissionais eram negativas e teve uma mudança do agente infeccioso. Ele chegou com parainfluenza e, em seguida, veio com uma Klebsiella pneumoniae, ISBL, né? Então, esse quadro surgiu um dia após a retirada da ventilação mecânica, ele tinha o infiltrado, ele tinha os sintomas respiratórios, ele tinha os eventos, né, que sugerem infecção, tinha febre, leucopenia, aumento de PCR, e ele fez também o diagnóstico microbiológico, que foi a hemocultura com Klebsiella, né? Então, é isso. Então, assim, de considerações finais, né, eu queria também deixar uma mensagem para que, junto à equipe assistencial, sempre considerar diagnósticos diferenciais possíveis, né, investigar infecções virais, infecções fúngicas e agravos não infecciosos. Então, lembrar, né, que a COVID ainda existe o COVID hospitalar, né? Então, se a gente não investigar, a gente não vai diagnosticar. Outros vírus respiratórios também. Infecções fúngicas, como eu mencionei, a partir do diagnóstico, a contingência e o plano de ação, ele é diferente. E também agravos não infecciosos. Então, a gente sabe que em alguns serviços, né, a equipe está tão assim, preocupada em escalonar o antibiótico, tem uma preocupação com resistência e acaba esquecendo de investigar agravos não infecciosos que podem justificar aquela alteração pulmonar, aquele quadro, né? E, por fim, né, ao identificar uma pneumonia, investigar junto à equipe assistencial os possíveis fatores que colaboraram para a ocorrência daquela pneumonia. Por exemplo, adesão às medidas preventivas recomendadas. Isso é fundamental, a gente tentar identificar a causa daquela infecção para instituir medidas preventivas e evitar próximos episódios. Eu sei que é um desafio, gente, eu sei que a gente está sempre ali com a corda no pescoço, sempre correndo, mas se a gente conseguir isso, principalmente fazer em um tempo mais ágil, a gente vai conseguir ter planos de ação melhores. E quando eu discuto um caso, no momento em que aquele caso ainda está na memória da equipe, é diferente de eu discutir um caso de um paciente que internou 40 dias atrás, né?
Então, se a gente faz isso com mais agilidade, a gente vai conseguir ser mais efetivo, mas eu sei os desafios e eu enfrento todos eles também, né? Então, é isso. Eu trouxe, finalizo por aqui, aí eu abro para as perguntas, e se alguém quiser colocar alguma situação também. Alguma pergunta, pessoal? Podem se manifestar aí, que a apresentação hoje é para isso, né? Para a gente poder interagir, para a gente poder discutir casos. Às vezes alguém está com uma PAV aí difícil de fechar, a gente pode fechar junto, né, doutora? É. Alguém quer? Vai virar o mês amanhã, ou sexta-feira, É, né? tá virando mês, vamos aproveitar aqui que tem vários controladores para dar pitaco nas PAVs. Ó, a Camila está comentando aqui que a fisioterapia é essencial. Camila, lá no HUB é muito interessante, porque às vezes a gente manda um dado, e assim, a pneumonia, ela tem tudo a ver com a assistência fisioterapêutica, né? Mesmo quando você não tem PAV, é o sucesso da equipe da fisioterapia, né? Então, é muito legal quando a gente consegue estabelecer essas parcerias, né? Eles participarem da coleta de dados, participarem das medidas preventivas, né? E às vezes a gente esquece de ressaltar, né? Como eles são importantes, né? E eles podem, inclusive, nos ajudar na coleta de dados, né? Assim, talvez por conta de a gente tem que se apegar aos critérios, né? A gente acaba que nós somos os guardiões desses critérios, mas eles têm uma informação super valiosa, eles estão muito ali com a mão no paciente, né? Então, estar junto deles é um ganho muito grande, né? Então, eu só queria dividir com vocês uma dificuldade que eu tenho tremenda, realmente. Olha que estudo PAV. Eu vou até encaminhar para vocês um artigo que eu recebi ontem da fisioterapeuta, top, fresquinho. Para mim, fechar PAV em NEO, eu queria dividir com vocês. Eu sei que eu sou meio burrinha, mas, gente do céu, eu ralo muito meu corpo para fechar uma PAV na NEO, porque é muito difícil. Aquele estoquinho de gente dá muito trabalho para a gente, sabe? Eu só queria dividir. E realmente, para mim, a PAV, eu acho que é uma infecção que a gente mais precisa discutir multidisciplinar. Porque catéteres a gente sabe o que é, né? Mas realmente, PAV é muito difícil. Sua aula tá top, adorei. E eu queria que você mandasse essa aula, porque eu queria, de repente, repassar e usar mesmo a sua aula, entendeu? Muito legal. Vocês da Geris também colocaram bem a prática do dia a dia nosso. Vocês estão de parabéns, viu? Mas eu só queria dividir realmente essa dificuldade no NEL, que NEL é difícil em tudo, né, gente? Mas... Gente, eu cometi uma gafe terrível. Acabei de lembrar neste minuto que eu não falei da odontologia, gente. Meu Deus do céu. Se tiver algum odontólogo, me perdoe. Tá bom, mas a higiene oral é super importante na prevenção de PAV, né? E a participação deles também é fundamental. Estou vendo aqui a pergunta do Moisés, né? Falando da enfermagem, da medicina, da fisioterapia e também da fonoaudiologia. Também fundamental, justamente avaliando esse início da dieta, né? Um paciente que sai da ventilação mecânica, vai começar a dieta, justamente é um paciente que depois vai broncoaspirar, e que aí depois ele pode voltar justamente ali para a ventilação mecânica, ou o paciente que está ali com a traqueostomia, que vai reintroduzir alimentação, né? Então é muito importante. Só comentando sobre a UTI-NEO, eu também acompanho a UTI-NEO do Hospital Universitário de Brasília, e é muito difícil, porque tudo na NEO é mais difícil, porque eles são muito pequenininhos. Então, que no adulto a gente fala, coleta uma amostra de aspirado traqueal. Gente, coletar um aspirado traqueal no bebezinho é uma coisa, assim, muito, muito, muito difícil, né? Acaba que a maior parte das infecções na neonatologia acabam sendo infecções, sepsis clínicas, né, ou laboratoriais. A principal infecção continua sendo a infecção relacionada a catéter, mas a gente vai ter mais dificuldade nas pneumonias, a gente vai ter mais dificuldade em coletar a amostra para microbiologia, e um bebezinho muito prematuro, a gente vai ter dificuldade também, porque às vezes já tem desconforto respiratório, já tem a doença de base pulmonar, já é um cardiopata, né? Então é realmente bem, bem complicado mesmo.
compartilho das dificuldades com você. A neonatologia é bem complexa, né? Eu já acho que não tem como fechar critério diagnóstico de PAV em adulto sem conversar com a equipe, que dirá com a neonatal. Então, e assim, os critérios são um pouco diferentes, né? Tem a questão da bradicardia, da taquipneia, entram outros critérios clínicos lá, de saturação, né? Que exige para você fechar critério em neonatologia. Eu não estou aberto com eles aqui, a gente também não entrou muito. A Nel, coitada, ela fica um pouco de lado às vezes quando a gente vai discutir, né? Mas realmente, Camila, voltando aí a sua questão da Nel, não tem como a gente fechar PAV sem discutir em equipe multidisciplinar. De vez em quando a gente pega notificações aqui do pessoal da neonatal e vem vindo muita PAV, a gente fica até preocupado, porque é tão difícil fechar um critério diagnóstico, a gente pensa, nossa, será que essa equipe de CCIH está conseguindo mesmo conversar com a equipe clínica, com o médico assistencial, com a equipe da fisioterapia, para o diagnóstico certinho dessas PAVs, ou a gente está lançando PAV a mais, porque né, a gente fica com aquele receio de, poxa, eu não vou fechar. Enfim, fiquem atentos com a neonatal, porque é complexo. Patrícia, está com a mão levantada? Patrícia, pode falar. Isso. Bom dia, Valéria, bom dia. Eu sou fisioterapeuta aqui no Hospital São Francisco, trabalho aqui com a Camila, responsável pelo setor. E eu tenho uma dúvida, assim, na verdade, é algo que é muito discutido com relação aos cuidados, né, na prevenção da PAV. O que a gente realmente tem de padrão ouro? O que realmente é recomendado por evidência clínica, que realmente tem impacto aí no desfecho na prevenção da PAV. A gente viu que nos últimos anos teve muitos estudos, né, que trouxeram vantagens e desvantagens nos cuidados com relação à aferição da pressão do campo, uso da aspiração subglótica. E aí eu queria saber de vocês, o que a gente realmente tem de padrão ouro, de cuidados aí para ajudar na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, tanto na UTI adulto quanto na UTI neonatal. Aqueles componentes do bundle são, assim, os mais fundamentais, né? Assim, aqueles a gente não pode deixar passar de forma alguma, né? Então, a cabeceira elevada, né? A medida da pressão do cuff e a higiene oral. Tem até uma pergunta aqui do Lucas sobre a questão da higiene oral, que existe essa polêmica, né? Com relação ao uso da clorexidina. O CHEA retirou a recomendação da clorexidina e a gente está ali meio sem saber muito o que fazer. Os estudos que têm maior benefício são realmente num grupo mais restrito de pacientes, né? Como os pacientes após cirurgia cardíaca, enfim. Lucas, o que eu tenho para te falar é o seguinte: primeiro a gente tem que ver como é que está a qualidade dessa higiene oral, mesmo sem a clorexidina, né? Porque às vezes dá uma sensação de que só a aplicação do produto já é suficiente e eu não observo muito claramente a técnica de aplicação naquele produto. Então, talvez até em algum momento a gente precise uma conversa, né, dos odontólogos, né, com a equipe da enfermagem, técnicos de enfermagem, para otimizar, porque às vezes tem pessoas que têm medo, né, que não querem fazer uma higiene tão completa, né, enfim, e tem casos em que a higienização ela não é possível porque o paciente já tem uma condição da cavidade oral muito ruim. Eu diria que muito fundamental é essa técnica, né? Aí, assim, cada serviço está discutindo internamente, né? No HUB, a gente acabou definindo que essa higiene com a clorexidina ficaria com a equipe da odontologia e com as outras equipes multis a gente vai reforçar essa questão da técnica, né, de aplicação. E tem outros serviços que ainda, apesar da retirada da recomendação da CHEA, ainda estão mantendo o uso da clorexidina. Mas o que eu ressalto é que o uso da clorexidina sem o uso da técnica adequada, ele não é suficiente, não é efetivo, né, da mesma forma. Assim, como Visa, Lucas, você perguntou assim qual a nossa visão da Visa, né? A gente, com relação à inspeção sanitária, nós não estamos entrando nessa seara, porque exatamente como a doutora Valéria falou, os serviços precisam avaliar suas realidades. Então, o que nós observamos aqui em inspeção, muitas vezes, é que a equipe responsável pela higienização, que muitas vezes é a enfermagem, às vezes não tem odonto, e às vezes esses técnicos não estão bem orientados com relação à técnica de higienização oral.
Então, eu concordo totalmente com o que a Valéria colocou. Antes de você tomar a sua decisão técnica, se vão manter clorexidina ou não, foquem no procedimento da higienização oral. A Anvisa não retirou a questão da clorexidina das recomendações. Acho ainda delicado mexer nisso. Eu sei que o Shea retirou isso da recomendação, né? Mas tem outras coisas envolvidas primeiro, antes da gente tomar a decisão de se vai usar clorexidina ou se não vai usar clorexidina. E aí a Fono, o Moisés está colocando aqui, que ele falou da equipe da Fono, porque a experiência com eles foi na higiene oral. A Fono entrou no circuito para a higiene oral. Moisés, ainda não tinha visto um serviço falar sobre isso. Você está sem microfone aí, Moisés? Você podia contar um pouco dessa experiência? Oi, Rafa, bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Então, no meio da pandemia, quando a nossa taxa de utilização de VM começou a crescer e a gente enxergou muita sobrecarga na equipe de enfermagem e a questão da necessidade da higiene oral ser 3 vezes ao dia, a gente pensou na possibilidade do fono entrar no circuito para fazer higiene oral, porque o fono já faz o atendimento uma vez dia, né, para esses pacientes na questão da evolução da dieta e tudo mais, e a gente ganhou muito com a entrada da fono. Por quê? Eles entravam para fazer a higiene oral somente em um atendimento do dia, que era o que também os convênios pagavam. Só que quando o fono voltava com essa devolutiva, além de ser uma formação especialista para essa questão da cavidade oral, da musculatura e tudo mais, os fonos traziam para a gente uma avaliação mais aprofundada, por exemplo, questão de lesão. A equipe da Fono faz a laser terapia para tratamento de lesão, então eles conseguiam identificar lesões, eles conseguiam trazer para a gente o seguinte, pessoal, esse paciente está com cuff na pressão certa, mas ele tem afrouxamento de musculatura, então tem possibilidade de escorregar a secreção entre a parede do músculo do paciente do cuff por conta desse afrouxamento e tudo mais. Então, assim, depois de um tempo, a gente começou a ter 100% da higiene oral feita pela equipe de fono. A gente até mudou a nossa sonda, que a gente tinha a sonda de aspiração comum no hospital e a gente passou a ter a sonda de aspiração valvulada, porque por uma avaliação da fono, a gente percebeu que o uso comum do nosso sistema de aspiração, ele gerava mais lesão pelo tipo de sucção exercida. Então, assim, além de tudo, na higiene oral, eles classificaram 2 tipos de higiene oral na nossa UTI, no nosso hospital, que uma foi para aquele paciente que tem mais defesa de via aérea e outra para aquele paciente que tem menos defesa de via aérea com avaliação da musculatura. Então, assim, depois disso a gente começou a ter 3 higienes orais no dia, feita pela equipe de fono, e a gente ganhou muito porque, assim, toda vez que a gente faz uma suspeita de infecção, a gente dá 1 semana de estudo e faz uma reunião na outra semana com toda a equipe multi para avaliar todos os pontos e fechar todos os critérios. E eles agregaram muito na discussão e na análise dos pacientes pela questão de avaliação de mucosa, da própria higiene em si, proteção de via aérea, mesmo em uso de cuff e tudo mais. A gente ganhou muito, muito, muito com a equipe de fono. Nossa, muito legal. Por isso que já valeu a pena você compartilhar muito, assim. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Muito bom mesmo, Moisés. A ideia, não sei se mais alguém tem essa experiência com fono, eu nunca tinha visto, pelo menos aqui de vocês, né? Conhecia, mas já vou pensar a respeito. Mais alguma dúvida, gente? Algo para compartilhar? A gente pode depois fazer uma só com medidas, né, de prevenção, porque são muitas coisas também, né, para tratar no bando, para alinhar, coisas que não são fáceis da gente verificar. A higiene oral, por exemplo, não é uma coisa fácil da gente verificar mesmo com relação à técnica, se está tudo sendo feito, né, da forma exata. A inclusão da fisioterapia nessas medidas de prevenção, né, desse bundle aí, a fisio é a mãe desse bundle, né, dentro da UTI. E em alguns lugares a gente vê que eles não estão tão envolvidos assim, então não só envolvê-los, mas responsabilizá-los e parabenizá-los também pelo sucesso das medidas de prevenção. Mas a gente pode marcar uma reunião só para falar disso e discutir um pouco esse guia do Shea, né? Essas colocações novas aí.
Eles atualizaram, né? Já tem de PAV, de catéter, tem de Catéter. gel de mão. É, tem muita coisa boa para falar. É isso então, gente. Ó, doutora Valéria, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela aula maravilhosa, como sempre. A gente gravou aqui, né, a aula para poder disponibilizar, mas se depois, se você quiser disponibilizar a apresentação, a gente manda para o pessoal também, tá? Via e-mail. A lista de presença está aqui, não se esqueçam, no chat. Quer colocar mais alguma coisa, doutora? Não, é isso, é agradecer e posso disponibilizar, sim, os slides. Não é nada demais, né, gente? Mas fica aí à disposição para quem desejar. E agradecer o convite e espero encontrá-los mais vezes. Esses momentos são super ricos, a gente sempre aprende, então, muito obrigada. Obrigada a você. E aí, só aproveitar para dar um aviso final, gente, nós estamos na última semana, caso alguém ainda precisa fazer alguma correção nas notificações de infecção do ano passado, tá? De 2022. Se alguém ainda precisar acessar algum formulário, corrigir algum dado, acrescentar alguma IRAS, tem até amanhã, porque a Anvisa vai fechar, desativar os formulários do ano passado, e aí para o Distrito Federal, para os estados começarem a elaborar seus relatórios, as análises dos dados, tá certo? E assim que ficar pronto, a gente divulga para vocês conforme todos os anos. Tá? Obrigada pela participação de todos. Um ótimo dia. Bom dia. Tchau, tchau.